Zeno-sama, né, o Zeninho, é aquele que tá acima de todos os universos de Dragon Ball. Mas você sabia que existe alguém que é ainda mais poderoso do que ele? Esse cara é o Zalama, o deus criador das super esferas do dragão. Vamos ver isso agora. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, o Zeno é um deus de poderes além da compreensão, né? Estala, desaparece o universo, ele é tão poderoso que todos os outros deuses têm medo dele. É um absurdo de poder. É um poder que se compara a maiores entidades de outros universos, não é verdade? Ele foi apresentado no Dragon Ball Super como sendo a maior autoridade do multiverso. Ele é quem tá no topo da pirâmide hierárquica do universo. Mesmo que ele não tenha ajuda da Shinkan, que também é muito casca grossa, né? E deve ser tão poderoso quanto o Zeno, até um pouco menos. Só que quando a gente fala de seres tão poderosos, meio que fica faltando alguém nessa contagem aí. E eu tô falando exatamente do deus Zalama, que foi mencionado pela primeira vez pelo Zuno-sama. Mas será mesmo, galera, que Zalama é tão poderoso quanto o Zeno? Ou será que ele é mais poderoso do que o Zeno? Mais ou menos, mesmo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já vai comentando, porque é o que a gente vai ver agora. Depois do seu like, se você gosta desse universo de comparações, Portal Multiversal Nerdístico é aqui. Com certeza é o que mais cresce, principalmente com você desse lado. Obrigado pela tua inscrição e com a notificação ativa. Aí sim, você fica sempre por dentro do que tá acontecendo. Vamos lá! Galera, como o Deus Zalama nunca apareceu, eu acho que a melhor forma da gente descobrir a extensão, né, do poder dele é a gente espremer todas as informações que a gente tem sobre ele e usar, né, todas as informações para chegar numa conclusão. Então a gente vai se basear realmente no que existe, ok? Bom, segundo o Zuno-sama, o deus dragão Zalama criou as super esferas do dragão no ano 41 do calendário dos deuses. Essas super esferas do dragão, quando elas são unidas, elas podem invocar o Super Shenlong, que tem a capacidade de realizar absolutamente qualquer desejo para qualquer um que reúna essas esferas, né? Reunir as esferas tem desejo realizado. É tipo reunir isso aqui, ó. Ó! Que maneiro, hein? Tá faltando algumas esferas. Não, senão eu ia fazer um desejo, ia pedir pro editor editar bem. Bom, futuramente as super esferas do dragão foram protegidas pelo povo de Namekusei. Então os Namekianos, eles usaram fragmentos das super esferas do dragão para criar as próprias esferas deles. A linhagem familiar que tinha habilidade de criar esferas era chamada de família do dragão, provavelmente como referência ao próprio deus Zalama, que era um dragão. Essas são todas as informações que o mangá ofereceu até o momento. Só que tem algumas outras informações que o mangá não deu, mas que são verdadeiras, e vocês vão ver isso agora! Fiz isso pra se acordarem, estava quase dormindo, né? Primeiramente, o Zalama ainda tá vivo? Ele ainda existe? E a resposta é sim. O Zalama ainda existe, ele tá em algum lugar do multiverso Dragon Ball. A gente só não sabe aonde. Como é que você sabe que o Zalama existe? Você tá lá com ele pra saber? Acompanhe o raciocínio, presta atenção, olha a pergunta que você me faz. Quando o Piccolo morreu pela primeira vez, se criou um baita drama, porque com a morte do Piccolo, o Kami-sama também morreu. Isso fez com que as esferas do dragão virassem pedra. Quando o patriarca de Namekusei morreu, as esferas de lá também viraram pedra. E elas só voltaram a funcionar porque o patriarca ressuscitou e depois passou esse poder para outro ancião da mesma linhagem que ele. E eu não, ok? Cara de coruja! Por fim, as esferas da Terra também pararam de funcionar depois que o Piccolo e o Kami-sama voltaram a ser um único indivíduo. Ou seja, existe uma relação direta entre as esferas do dragão e o criador dessas esferas. Se o deus que criou as esferas morrer, as esferas também morrem. Elas viram pedra. No caso das super esferas do dragão, provavelmente elas viram planetas. Então, se as super esferas do dragão ainda têm o poder de invocar o Super Shenlong, é porque o Zalama tá vivo. Do contrário, elas virariam pedra, isso. Tá bom, Pedro, mas e daí eu quero saber se ele é mais poderoso que o Zeno. Vai logo! Calma, respira. Pra saber se ele é ou não é mais poderoso que o Zeno, vamos, né, mais uma vez comparar com as outras esferas que a gente conhece. Você tá enrolando, Pedro. Calma, rapaz, vamos lá. Durante a primeira saga do Dragon Ball Z, o Oolong pede pro Shenlong fazer os Saiyajins que estão indo pra Terra desaparecerem. Mas o Shenlong diz que não pode fazer isso porque os poderes dele são limitados ao poder do Kami-sama. Você lembra disso? Lógico, você lembra, não é possível, pô. Eu nunca entendi muito bem o que ele quis dizer com limitados ao poder do Kami-sama, mas eu acho que uma coisa todo mundo concorda: quanto mais poderoso é o criador das esferas, mais poderoso é o dragão que sai das esferas. O Shenlong do Kami-sama só podia realizar um desejo, já o Shenlong do Dendê podia realizar 2 desejos, o Porunga antigo podia realizar 3 desejos, mas esses desejos deveriam ser individuais. Você não podia realizar um desejo coletivo, entende? Por exemplo, se for para ressuscitar 3 pessoas, teria que gastar um desejo por pessoa. Olha aí.
Já o Porunga novo pode realizar 3 desejos, mas agora ele pode realizar desejos coletivos. Só que tanto o Shenlong quanto o Porunga deixam claro que a extensão dos poderes deles é proporcional ao poder do Deus que criou eles. E aí que tá o X do mapa. Procura o X do mapa, tá achando o X do mapa? Achou? Ou não achou? Mas eu vou achar pra vocês o que é isso. O Zeno, até o devido momento, até esse exato momento, se mostrou capaz de apagar todos os universos, né? Instalou, apaga o universo, né? Ele instalava, né? Enfim, mas isso ele faz com um de cada vez. O Super Shenlong recriou todos os universos. E ele fez isso do nada. De novo, eu estou aí com eco, hein? Do nada! Como assim do nada, Peter? Ah, tá vendo? Sabia que você me perguntar isso? Lá no anime do Dragon Ball Z, a gente viu que quando o Dendê pediu ao Porunga pra reconstruir a Terra lá no fim da saga do Majin Buu, ele não criou um planeta do nada. Ele pegou os pedaços do planeta que estavam ainda por lá, né? E juntou eles pra deixar a Terra como estava antes. Já o Super Shenlong, não. O Zeno simplesmente apagou todos os universos da existência e mesmo assim o Super Shenlong restaurou os universos. Ou seja, ele pode reconstruir universos apagados da realidade sem nem precisar de matéria-prima, sabe? Sabe, não precisa de nada do universo. O maluco lá, o anãozinho falou lá, pá, apagou, o Shenlong recria. Porra! Você sabe que destruir é mais fácil que recriar, né? E uma coisa curiosa é que mesmo o Zeno reconhece o Super Shenlong como algo acima dele. Porque quando todos os deuses se curvam diante do Zeno, quando o Super Shenlong apareceu, o Zeno demonstrou um gesto de respeito, se levantando do trono dele e dizendo que o Super Shenlong poderia realizar absolutamente qualquer desejo. Então, tá lá, aquele baixinho, carequinha azulzinho lá, ficou, né? Que é isso? Olha quem tá aqui. Mas se o poder do dragão das esferas é proporcional ao poder do seu criador, e se esse dragão da esfera foi capaz de desfazer de uma vez só tudo que o Zeno fez, então pra mim essa é a prova de que o Zalama é sim mais poderoso que o Zeno. Acho que não tem nem dúvida, né, galera? Fala sério. Agora comenta aqui embaixo, logo que eu tava comentando em cima, né? Você quer que o Zalama apareça ou você gosta desse mistério aí que gira em torno dele? Comentem! Que toca aqui, porra, você tocando aqui, inscrito no canal, porra, isso dá uma moral. Isso, ó, meu cabelo fica quase louro, Super Saiyajin 50. Se inscreve, ativa a notificação, você vai sempre ser avisado. A gente gosta de você aqui no canal demais. Valeu, aí sim você tá na fã da maneira. Tamo junto, valeu galera, fui!